eu vou ensinar-vos um detalhe muito importante que é, em primeiro lugar, todos vocês querem, acima de tudo, estimular as viagens, para que elas aconteçam. Seja porque querem ter dinheiro para as realizar, querem ter companhia. E então eu pensei assim, espera aí, então, já que os meus queridos alunos despertos querem saber como é que se faz o quadro dos sonhos, eu vou ensinar-lhes a fazer o quadro dos sonhos, mas específico para as viagens. Foi essa a ideia que eu tive no momento em que eu estava a escrever. Então, quadro dos sonhos, estimular viagens. Na verdade, há várias formas de o fazer e, para quem não sabe, o quadro dos sonhos ele é uma ferramenta visual, também usada em Feng Shui, para ajudar as pessoas a definirem e a alcançarem os seus objetivos e sonhos. E ele geralmente consiste em colagem de imagens, de palavras, de frases que representam o que vocês desejam alcançar na vossa vida. A ideia é que, ao visualizarem regularmente esses objetivos, vocês vão se mantendo motivados e focados em realizá-los. Mas em Feng Shui, esse quadro vai muito mais além do que simples colagens. Porque é preciso saber o que é que se cola, onde é que se cola e, acima de tudo, onde é que nós colocamos o quadro dos sonhos nas nossas casas para alcançarmos o que desejamos e mais depressa. E então hoje eu vou ensinar-vos a fazer o quadro dos sonhos específico para as viagens dos vossos sonhos para as conseguirem alcançar. Já vamos aos movimentos, mas antes vamos por partes. Vou ensinar-vos a fazerem o quadro dos sonhos. Então vamos lá. Caneta na mão, agora sim, folhas. Vocês já sabem que não podem vir para os meus lives sem folhas e caneta. Enquanto vocês vão buscar a folha e a caneta, eu vou beber água. Vamos lá. Em primeiro lugar, vocês vão desenhar em um quadrado ou um retângulo, como quiserem, e vão dividi-lo em 9 quadrados iguais. Ok? Uma grelha. Espera aí que eu mostro-vos aqui na câmara o das minhas cábulas. Assim. Ok? Por acaso eu podia ter projetado isto, mas pronto. Fazemos assim à modo mais arcaico. Viram? Vou mostrar outra vez. Pronto. Vão ver? Tuca-tuca. Não interessa se é mais largo, se é mais apertado, não vão a pormenores de cara a cá, por amor da santa, ok? Foquem-se no que interessa. Então, nós podemos fazer este quadro de duas maneiras. Ou por viagem de sonho, ou por viagem por tipo de ambiente. Vamos ver o primeiro, por viagem de sonho, ok? Então, agora deixem-me ver se eu não troco a esquerda com a direita. No canto superior esquerdo, ok? Canto superior esquerdo, vocês vão colocar, seja imagens, colagens, fotografias, escrito, o que quiserem, não interessa, é irrelevante. As viagens de sonho, mas aquelas que são mais caras, portanto, são aquelas mesmo que são as viagens de sonho, aquelas que são mesmo com muitos euros. Ou muitos dólares, ou muitos bitcoins, etc. Portanto, muitos euros. Aí vão colocar essas imagens. Depois, na parte, no quadrado superior, no topo, portanto, primeiro eu estou a referir-me aqui, depois, neste topo aqui, vocês vão colocar as viagens para se divertirem, ou seja, também são viagens de sonhos, mas são aquelas viagens para se divertirem, para socializarem, para gozarem a vida, enfim, mais assim numa de social, ok? Há viagens desse tipo e vocês não têm que ter, vocês não têm que ter sonhos para todos estes tipos de viagens, ok? Pronto. Depois, no canto superior direito, este aqui, vocês vão colocar as viagens que desejam fazer a dois. Ou seja, as viagens românticas ou as luas de mel, enfim, esse género de viagens. Depois, neste aqui do meio, portanto, do lado do meio, do lado esquerdo, ok, vão colocar
imagens, colagens, frases ou etc. O etc é o whatever com etc. Isto cansassem destas coisas. Vamos colocar aí imagens de viagens em família. Ok? Aquelas viagens que nós queremos fazer em família, todos juntos, pode ser com a família nuclear, pode ser com mais gente, whatever. Depois, aqui ao meio, vamos colocar aquelas viagens que nós queremos fazer de equilíbrio, de união, de bem-estar, como por exemplo aqueles retiros, enfim, aquelas viagens que nós precisamos fazer para nos equilibrarmos, sei lá, quando vamos para Machu Picchu, ou para Bali, ou para esses destinos, ou para a Índia, que nós queremos mesmo ir ali à procura de um equilíbrio. Depois, aqui neste lado direito, no meio do lado direito, vamos colocar aquelas viagens que são as nossas viagens de luxo, as viagens de prazeres da vida, as viagens de diversão, ok? Depois, no canto inferior esquerdo, vamos colocar aquelas viagens que são as viagens de conhecimento, ou seja, as viagens espirituais, também podem ser os tais retiros, eles podem estar nos dois lados. Aquelas viagens, quando eu digo conhecimento, são aquelas viagens que nós fazemos muitas das vezes até para a Europa, vamos fazer visitas a museus, visitas guiadas, algo desse estilo, ok? Depois, aqui cá em baixo, portanto ao meio cá em baixo, vamos colocar as viagens que nós queremos fazer, que sonhamos fazer, mas que têm a ver com o nosso desenvolvimento interior e pessoal. E também podem ser as nossas primeiras viagens. Ou seja, uma pessoa que nunca viajou, quer começar, então vai colocá-las aqui, ok? E por fim, no canto inferior direito, vão colocar as vossas viagens de sonho de trabalho. Porque há pessoas que sonham viajar em trabalho, ir aqui, ir acolá, ir ao escritório não sei de onde, etc. Ok? Portanto, isto é a primeira forma de fazer, ou seja, é por viagem de sonho. Depois, podem fazer um outro tipo de quadro, ok? Que em vez de ser por viagem de sonho, vai ser por tipo de ambiente. Porque às vezes há pessoas que não têm os destinos ainda muito definidos, etc. Mas têm mais a mente delas organizadas do estilo viagens de praia, viagens de cidades, viagens de neve, whatever. Então como é que nós vamos organizar isso? Quadro dos sonhos nesse caso. E vocês podem fazer ou um ou outro. E se me vão perguntar, Sofia, qual é melhor? É indiferente. Depende do que depende do que é que vos faz sentido. Lembrem-se que estas coisas são tudo muito emocionais. E no caso do emocional, nada está certo, nada está errado, porque depende muito da vossa emoção, ok? Então, no canto superior esquerdo, vão colocar as vossas viagens de sonho ao que querem fazer, os vossos objetivos, não é? Que são para locais prósperos e ou locais ventosos. Depois, no topo superior, aqui, cá em cima, vamos colocar aquelas viagens que nós queremos fazer para locais quentes ou para jardins, por exemplo, às vezes visitar os grandes jardins. Ainda há pouco tempo eu estava num dos sites de uma agência de viagens que eu gosto imenso e eles tinham uma viagem de sonho, que também está aqui nos meus sonhos, que era visitar os jardins, mas eram vários jardins, aquilo era uma coisa muito interessante. Depois, no canto superior direito, vamos colocar viagens de praia e também de savana, ok? Depois, no lado esquerdo, aqui ao meio, vamos colocar as viagens que queremos fazer para florestas. Por exemplo, aquelas pessoas que querem ir à Amazónia, sei lá, Costa Rica, que também tem... eu que desliguei todos os meus alarmes, esqueci-me deste. Depois, portanto, tudo que são viagens para florestas e esse género de coisas. No canto inferior esquerdo, vão colocar as vossas viagens que desejam fazer para montanhas, ok? Depois, para aqui ao centro, vamos colocar aquelas viagens que nós queremos fazer que são tipo locais centrais,
de onde parte tudo, às vezes isto tem a ver até, como por exemplo, aquelas cidades que são cidades que eram pontos muito importantes, Lisboa é uma delas, Istambul é uma delas, são locais que são mesmo ponto de partida para muitos sítios. Depois, aqui ao lado direito, ao meio, vamos pôr ambientes que sejam cosmopolitas, que sejam chiques, ou até que sejam viagens para conhecer lagos. Por exemplo, há viagens que são temáticas e que são de lagos. Depois, aqui embaixo, ao centro em baixo, vamos colocar os nossos destinos de neve, que queremos ir, ou destinos de mar. E por fim, no canto inferior direito, vamos colocar viagens de cidades ou de trabalho, ok? E vocês podem fazer tanto um como o outro, consoante aquele que vos fizer mais sentido. E pergunta aqui a Alexandra, esse quadro é por elemento do agregado familiar ou por família? Como quiserem. Não há uma regra. Podem fazê-lo por agregado, porém se não houver consenso e andarem à batatada, não vale a pena, cada um faz o seu e vocês depois lá hão de encontrar o vosso equilíbrio e portanto é indiferente, Alexandra, ok? Agora, ponto seguinte que é, onde é que vocês vão colocar o quadro dos vossos sonhos das viagens? Ora, este ano de 2025, o ideal é vocês colocarem o quadro dos sonhos das viagens, ok? Atenção, a oeste das vossas casas. E para quem comprou o curso das dicas anuais de Feng Shui 2025, tem inclusivamente lá uma aula, que eu acredito que vocês já fizeram, em que eu vos ensino a achar todos os setores da vossa casa, nomeadamente o oeste. Ok? Agora, obviamente que o ideal dos ideais é nós colocarmos o nosso quadro dos sonhos das viagens num sítio específico da nossa casa, não é? De acordo com a energia da mesma e de acordo com uma série de critérios, mas para quem não sabe isso, não tem isso, de um modo global, este ano podem colocá-lo a oeste,